Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos da DEF Lorian com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto de pregação da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para a sua vida. A palavra de Deus, ela nunca é mandada sem propósito. Deus sempre manda a sua palavra com um propósito bem específico para atender aqueles que vão buscar a sua palavra. Você pode não saber quem vai pregar nesta noite, você pode até não dar muito valor, você pode fazer o que quiser com quem vai entregar a palavra. Mas se você veio ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai receber a instrução da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Isaías que o Senhor manda a sua palavra, e ela manda a sua palavra como uma chuva, e essa chuva vem, bate na terra e volta para os céus, com a resposta para a qual Deus a enviou. Em Jeremias está escrito que o Senhor, quando manda a sua palavra, a palavra de Deus já é poderosa o suficiente para se cumprir. Mas esse mesmo Deus ainda está vigiando, ainda está olhando, está analisando, está vendo se a sua palavra realmente se cumpriu na sua e na minha vida. Por isso podemos dar glórias a Deus. Por isso, antes mesmo da palavra de Deus, já podemos agradecer pela palavra de Deus. Quantos vieram ouvir a voz de Deus nesta noite? Antes, nós vamos dar o nosso melhor para Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa oferta de gratidão ao Senhor nesta noite, por tudo quanto Ele fez por nossas vidas, por tudo quanto Ele tem trabalhado nas nossas vidas. Você pode não entender, mas a vida do ser humano é como uma fumaça, uma hora está funcionando, outra hora desaparece. Quando desaparece, acabou, é vida eterna. O que escolheu é a pessoa entre Deus e ela, mas você tem o ar que expira, você tem saúde, você tem força, você tem fôlego, e você está na presença de Deus. Na presença de Deus, tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso vamos dar o nosso culto de gratidão ao Senhor, o nosso melhor nesta noite, culto de pregação da palavra de Deus, e para que Deus receba a nossa gratidão nesta noite. Gênesis capítulo 48, versículo 4, nosso texto oficial do ano de 2021. Eu quero a companhia de todos os nossos irmãos na leitura do nosso texto oficial, Gênesis capítulo 48, versículo 4. Aleluia, glória a Deus. Vamos todos em uma só voz. Solta a sua voz. Já começa esse culto de gratidão ao Senhor, de louvor a Deus, soltando a sua voz na leitura deste texto, que diz assim: E me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita que Jesus pode fazer você frutificar? Você acredita que você pode multiplicar nesta terra? Então exalte ao Senhor, adore a Deus, se firme em Cristo, que é Ele a videira verdadeira, é Ele quem tem a vida para todos nós, é Ele quem faz todas as coisas em nós, através de nós e por nós. Levante suas mãos de guerreiro nesta hora, e vamos levantar um clamor ao nosso Deus nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus te clamamos, ó Deus, continuamos em tua presença nesta quinta-feira, onde os teus filhos, ó Deus, vieram te adorar, vieram te louvar, Senhor, vieram ouvir a tua voz, conforme está escrito na tua palavra, Pai amado, que todo aquele que senta para ouvir a tua voz está te adorando, e os teus filhos que foram lavados, comprados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, estão aqui, Senhor, para se encher do teu Espírito, para renovar as suas forças, para fortalecer, Senhor, em tua presença. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, ó Deus, por salvação de milhões e milhares de almas. Ó Deus, quantas pessoas de Lorian que precisam, ó Deus, de salvação, que precisam, ó Deus, do teu poder salvador. Usa-nos, ó Deus, usa o teu povo, ó Pai amado, com ousadia, com autoridade, com graça, com unção, para pregar a tua palavra, Senhor, e as pessoas se converterem a ti, e o Senhor venha salvar, Senhor, milhões e milhares de almas.
almas, para a honra e para a glória do teu nome. Aviva, Senhor, a tua obra no meio de nós. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, o teu povo. Aviva, Senhor, esta cidade. Aviva, Deus, esta nação, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, marca esse dia, Senhor, com a tua presença. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta noite, o nosso culto de gratidão e louvor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode se sentar, mas continua dando glória a Deus. Você pode se sentar, mas continua adorando a Deus, na presença de Deus, com a mente ligada em Deus nesta noite. Porque eu sei que Deus quer fazer, e Deus, além de querer, Ele pode fazer maravilhas entre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta hora, quero convidar aqui com o pastor Eric Santos, que estará na direção deste trabalho, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia. Chegamos ali a tempo, mas a gente sabe que se nós não chegássemos, o Espírito Santo continuava trabalhando na igreja. O Espírito Santo continuava falando, aleluia, porque não existe homem insubstituível a não ser Deus, que é eterno, aleluia. Ele é santo, Ele é eterno, mas nós, obra das suas mãos, aleluias, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero estar convidando o Ministério Harpa de Hebron para estar louvando ao nome do Senhor, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui, querido. Adore ao Senhor, louve ao nome dEle, porque Ele é digno, aleluia. Aleluia. Filhos de Corá, perdão, Glória a meus Jesus. irmãos. Oh, glória a Jesus. Ministério Filhos de Corá, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Abram vossas harpas, por gentileza, no hino 422 da harpa cristã. E vamos adorar o Senhor nesta noite, aleluia. Quero a igreja, todo mundo acompanhando juntamente conosco. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, aleluia. As nuvens da vida terrestre
Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Certa vez, João estava na ilha de Patmos e foi perguntado para ele quem era digno de desatar os 7 selos, de abrir o livro e desatar os selos. Então ele, não olhando para nenhum homem digno de ser capaz de fazê-lo, chorou bastante, entristeceu-se bastante. Aí o Senhor fala com ele: João, não chores. Eis que o leão, a raiz de Davi, o leão de Judá, ele é digno de desatar os 7 selos. Aleluia! Ele é digno, aleluias. Nossa irmã, aleluias, obreira Helena, está com a oportunidade, em o nome de Jesus, de fazer a leitura oficial, aleluias. Com a paz do Senhor, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias a Isaías 66. Aleluia, Jesus. Fala, Senhor. Jesus, estamos nós aqui prontos para ouvir, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Já todos abriram? A palavra do Senhor nos diz assim: assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra o meu escabelo dos meus pés. Que casa me edificarás vós? Que lugar será o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei eu? Para o pobre e abatido de espírito, ou para o que treme diante da palavra de Deus? A palavra do Senhor nos diz que Deus não se preocupa com a casa que nós construímos, mas se alegra com aqueles que são humildes de espírito e reconhecem que precisam aprender e buscar da sua graça e precisam da sua ajuda para observar e guardar a palavra de Deus. Sem guardar a palavra não serve nada. Não estamos aqui nós em vão. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado, mais uma vez eu te louvo e te agradeço por poder estar na tua casa, Pai, por poder subir este altar, falar do teu amor, do teu evangelho. Pai, obrigada pela tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, move-te, Santo Espírito, nesta noite, Pai, toma o primeiro lugar nesta noite, Pai. Eu te ponho o ministério ADEF em tuas mãos, todos os pastores, todos os presbíteros, todos os obreiros. Senhor, usa cada um as suas famílias como tu bem queres, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te ponho o pregador desta noite, Senhor. Usa, capacita, ensina, Pai, e fala connosco nesta noite, Pai. Toma nossas vidas em tuas mãos, perdoa os nossos pecados, os nossos erros, Pai, e lava-nos com o sangue de Jesus, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do Senhor com o ministério Rocha Inabalável. Aleluia, Deus. Ministério de louvor, Rocha Inabalável, saúde aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Comigo e se misturar.
Aleluias. O adoraremos independentemente da situação. Aleluias. Ainda que tirarem a nossa vida, nós o adoraremos em espírito e em verdade. Uma mulher estava com uma indagação: aonde é o lugar em que devemos adorar ao Senhor? Aonde? Os nossos amigos, companheiros, dizem que é lá em Jerusalém. Outros dizem que é no monte. E ela se indagava dentro dela: aonde? Mas a resposta de Jesus não tinha muito, aleluia, em direção da pergunta dela, porque a questão da pergunta que ela fez é aonde, e a questão da resposta é como o devemos o adorar. Como o devemos o adorar. Aonde? A Bíblia fala que se nós for no mais profundo da terra dos oceanos, Ele lá está. Se nós for até o mais alto dos céus, até ali a sua mão, ela está sobre nós, aleluia. Ainda que a gente andássemos e corrêssemos até o Oriente, a fim de tentar, aleluias, fugir da presença do Senhor, até ali a mão dele nos alcançaria. O local, aleluias, aleluias, não é muito preocupante. O preocupante é como devemos o adorar. Aí Jesus responde: minha filha, não se preocupe o lugar, porque vocês podem me adorar na minha casa, vocês podem me adorar no quarto, vocês podem me adorar em qualquer lugar. Mas o que Jesus está falando é que a hora vem em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A resposta certa é como o devemos adorar. Devemos adorar em espírito e em verdade. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amém? Nosso pastor João Acre estará ministrando o momento ofertório dessa noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você já sentiu a presença de Deus nesta noite? Ela se faz presente em nosso meio, meus amados irmãos. Meus queridos irmãos, Mateus capítulo 23, versículo 23, é uma das passagens bastante interessantes na hora de meditarmos no momento ofertório, no momento em que nós nos entregamos ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E quero conversar com os irmãos nestes versículos e mostrar a importância que temos, a importância que temos na hora de ofertar com os nossos dízimos e com a nossa oferta. Já foi dito aqui que a adoração não é importante o onde ou quando, é o como. E é basicamente o que nós vamos ver, perceber na palavra de Deus nesta noite, neste momento ofertório. Mateus capítulo 23, versículo 23 diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que dais o dízimo da hortelã, do edro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ponto e vírgula. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Na nossa língua portuguesa existe uma palavra chamada incoerência. É aquilo que não pode ser entendido, não pode ser plausível.
e a ação dos fariseus e dos escribas, e aqui o capítulo 23 é uma série de ais que o Senhor Jesus lança contra esta turma, contra estes dois grupos de judeus, sacerdotes, escribas e fariseus. Jesus chegou a dizer que a planta que o pai dele, que é o nosso pai, Deus eterno, não plantou, seria tirada. E os escribas e os fariseus é uma desses grupos que começou até com intuito bom, mas se corromperam desde a sua fundação. E quando Jesus chega, eles foram os que mais deram trabalho a Jesus. Foram os que foram mais incoerentes na luta contra Jesus. Porque nós podemos entender, meus queridos irmãos, os romanos contra Jesus, porque Jesus está dizendo que é o rei de Israel e o rei que vai libertar Israel do jugo do opressor. E os romanos estavam dominando sobre a nação de Israel, oprimindo a nação de Israel. Era natural entender da parte dos romanos aquela perseguição, desde o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não era natural, não era comum, não era de se esperar esta perseguição dos fariseus e dos escribas, aqueles que entendiam a palavra de Deus e o outro grupo defendiam a palavra de Deus, mas faziam com o modo errado, com a prática errada, e eles eram incoerentes na sua pregação e na sua doutrina. E o Senhor encerra esta parte quando fala dos dízimos e das ofertas, chamando eles de condutores cegos. É incoerente uma pessoa que é cega ser condutor. Quando uma pessoa cega, ela não conduz, ela é conduzida. Esta é a coerência. Mas quando um cego está dirigindo outra pessoa que enxerga, isto se torna incoerente. E o Jesus ainda vai explicar ainda mais. Vocês estão coando um mosquito. Quem faz café aqui? Não sei se você faz na maquininha ou se faz ali aqueles cafés instantâneos, mas eu costumo fazer aquele do pó. Tem o coador e a gente coloca lá o café com o pó. É para só passar o líquido, não é para só passar. Não é para passar o pó, a borra do café. E era isso que estava acontecendo. O líquido estava ficando no coador e a borra estava passando. Isto é incoerente. Eles estavam passando um mosquitozinho. O mosquito passava por eles, era fisgado. Mas o camelo, e aí tem várias coisas para falar desse camelo, né? Tem muita gente que entende que é o camelo mesmo, um animal. Outros já falam que é um tipo de corda que era muito grossa, que não passava pela... Outros falam até de uma certa porta. Não importa, o que está falando é de incoerência. De um lugar que deveria não passar. Se o mosquito não passa, fatalmente, coerentemente, um camelo não pode passar. Mas eles estavam fazendo exatamente o contrário. É como se você fosse coar o café, a borra do café, o pó do café passasse, mas o líquido do café ficasse no coador. Isso é incoerente, isso não existe. E aí, explicando o versículo 23, ele está falando, vocês estão dando dízimo, e aí Jesus está explicando o dízimo que eles aplicavam, praticavam na época. E na época eles estavam praticando o dízimo da hortelã, do endro, do comínio. Hoje seria os nossos dízimos dos nossos salários, ou dos lucros daqueles que vivem assim, dos empresários. Vocês estão dando dízimo. Aí muita gente pega esse texto e acha que Jesus está abolindo, encerrando o tempo dos dízimos que começou em Abraão e foi regulamentado por Moisés no deserto através dos mandamentos. E nós vamos observar que nem Jesus está condenando aqueles que estão dando os dízimos e as suas ofertas e nem está encerrando este período. Muito pelo contrário, ele está colocando espingos nos is. Ele está colocando as motivações deveriam acontecer de maneira certa. Trouxe esse texto para que a gente possa entender que os dízimos e as ofertas não foram uma coisa que aconteceu do passado, que foi dado apenas para a nação de Israel, para o nosso tempo também. A palavra de Deus deixa muito claro. Só que nesse tempo presente há muitos doutores que foram levantados e que não querem estar serem, vamos dizer assim, apedrejados pela multidão, que não quer dar os seus dízimos e as suas ofertas, não quer entender isto como um mandamento do Senhor.
acabam minimizando o mandamento do Senhor e usando um texto que não diz o que eles querem que diga. O texto está falando, vocês estão praticando uma coisa certa, mas estão praticando da maneira errada. É como se você estivesse dirigindo um carro pelo lado do passageiro. Não se dirige um carro pelo lado do passageiro, se dirige o carro pelo lado do motorista. Vocês estão fazendo as coisas da maneira errada. E porque estão fazendo da maneira errada, ai de vocês, ai de vós, escribas e fariseus. E qual era a maneira errada? Eles não estavam fazendo da maneira para atrair a justiça e a misericórdia e a fé para o povo. Eles eram responsáveis para trazer a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, para motivar as pessoas a obedecerem a palavra de Deus, mas eles não obedeciam a palavra de Deus, forçavam as pessoas a obedecer a palavra de Deus, mas no seu coração estava cheio de coisas que não eram misericordiosas, o juízo não existia, muito menos a fé. Nós damos os dízimos, meus amados irmãos. Ainda nesse tempo, Jesus elogiou uma senhora viúva que deu o seu dízimo e deu o seu dízimo com o maior sacrifício. Os outros ricos, eles deram os seus dízimos, mas eles não davam com um sacrifício. Ou seja, Jesus não está abolindo, nesse tempo da graça, a nossa necessidade de dar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu estou trazendo esse texto para mostrar aos irmãos que este texto confirma a palavra de Deus. Nós podemos e devemos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Agora, todos nós fomos lavados e comprados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi morto na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia, e no dia de Pentecostes mandou o seu Santo Espírito, e Ele pode fazer aquilo que os escribas e fariseus não conseguiam fazer. Ele faz com que a gente pratique estas coisas da maneira certa, adora a Deus em espírito e verdade, e pratica as ofertas, os dízimos da maneira certa, trazendo misericórdia, juízo e na base da fé em Deus, fé que Deus sustenta, fé que Deus guarda, fé que Deus abençoa, fé que Deus faz prosperar, fé que Deus faz fazer a bênção nos alcançar, a fé em Deus. Nós não somos incoerentes, nós somos coerentes, porque aquele que se entregou para Jesus, depositou a sua fé em Jesus, descansa em Jesus, se entrega para Jesus, doa tudo para Jesus, porque sabe que todas as coisas Jesus pode fazer por nós. Você acredita nessa palavra? Diga amém. Então venha ofertar e dizimar com alegria nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com muita alegria, Senhor, estamos na Tua presença nesta noite. Te adoramos, ó Deus, com louvores. Te adoramos, ó Pai amado, em oração. Te adoramos, ó Pai amado, nesta hora com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E por isso, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra venha se cumprir no meio do Teu povo, ó Deus eterno. Os Teus filhos que são fiéis, dizimistas e ofertantes, que eles possam, ó Deus, perceber, Senhor, porque sabemos que a Tua misericórdia os alcança, que a Tua prosperidade o alcança, Senhor. Ó Pai amado, aqueles, ó Deus, que ainda não entenderam, que o Teu Santo Espírito possa, Pai amado, ensiná-los, ó Deus, segundo a Tua palavra, segundo o que é pregado neste altar, Senhor, segundo a Tua palavra, Pai amado. Ó Deus eterno, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em nossas vidas, inclusive, ó Deus, nas nossas ofertas, ó Pai amado, inclusive, ó Pai amado, nos nossos recursos financeiros, ó Deus, para que nós possamos glorificar o Teu nome, e que o Teu nome seja glorificado, ó Deus eterno, em nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Aleluia. Diácono Salomão está com a oportunidade de louvar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus aqui hoje? Amém. Aleluia.
amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente teus braços de amor, abraça-me, 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 com os teus braços de amor, abraça-me, 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 com os teus braços de amor. Abraçado pelo Senhor e descansa, porque o mais Ele irá fazer na tua vida. Amém? Obrigado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o princípio deste culto, o Senhor, Ele tem falado conosco, o Senhor tem falado conosco. O Senhor não tem falado com pessoas exteriores de fora, o Senhor tem falado conosco e nós iremos assumir que Deus está falando conosco. Não é para o meu irmão da direita, não é para o meu irmão da esquerda. Deus está falando comigo. E nós iremos ouvi-lo. Duas coisas: ouvir e guardar o que o Senhor tem falado. Aleluias. O ministério da harpa louvou que o nosso coração, aleluias, tem que estar nas mansões celestiais. Aleluias, buscando o reino e a sua justiça em primeiro lugar. O ministério de louvor, rocha inabalável, louvou, aleluias, que nós precisamos descer à casa do oleiro, nos purificar como Naamã,
e assumir que nós não teremos e não vamos ter um coração orgulhoso, mas nós, aleluias, vamos seguir o exemplo de Naamã. Mesmo que ainda o orgulho bater no nosso coração, no último momento nós iremos reconhecer que a humilhação gera a perseverança, e a perseverança gerará a fé, e a fé gerará o milagre, aleluias. Precisamos descer, aleluias. A nossa irmã Helena, aleluias, entregou a palavra, e a palavra falava exatamente que Deus, Ele olha para os contritos de coração, para os humildes de coração. Deus está falando conosco. Queira você gostando ou não, Deus está falando conosco. Que precisamos ter um coração humilde, precisamos estar com o coração disposto a se humilhar perante o Senhor. E agora Deus, Ele fala que se nós atentamente fazer o que Deus, Ele está nos falando, Ele nos abraçará, aleluias, com os seus braços de amor, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluias. Eu creio que Deus, aleluias, Ele te trouxe aqui não para mais apenas um culto, mas Deus, Ele vai falar contigo. Deus, Ele vai falar com você, aleluias. E por aqui eu encerro, aleluias, aleluias, a minha participação. Escute, o que o Espírito vai falar à igreja. Ei, Aramanda, Rassuire Cante Arabaia. O Senhor, Ele não te trouxe aqui, aleluias, para você achar que foi mais um culto de quinta-feira. O Senhor, Ele te trouxe aqui e Ele vai falar contigo, aleluia, aleluia. Se Deus falar conosco, aleluia, se Deus continuar, aleluia, manifestando o seu poder, nós iremos escutar, guardar e cumprir a palavra de Deus, aleluia. E ela fazerá efeito no nosso coração, querendo você ou não, nós iremos cumprir, querido. Eu creio que você tem esse desejo no coração de cumprir a palavra de Deus. E você vai cumprir, nós iremos cumprir, nós iremos vigiar, como o nosso pastor João que lá pregou. Nós iremos orar, nós iremos se humilhar, nós iremos reconhecer que nós somos falhos, mas Ele é perfeito e soberano. Agradeço, aleluia, a oportunidade e passo, aleluias, o microfone, aleluias, para o nosso pastor João Áquila, que estará dando os avisos, e em seguida a preleitora já estará ministrando a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Você está feliz? Diga amém. Glória a Deus. Uma vez, eu sempre fui meio chato com o negócio de estar pedindo para os irmãos dar glória a Deus, aleluia. Porque eu entendo que o nosso culto precisa ser um culto espontâneo. Eu entendo que o nosso culto precisa ser um culto de dentro do nosso coração. Mas depois eu aprendi na palavra de Deus, através das pessoas que nos ensinam a palavra de Deus, que o culto, ele é um culto coletivo. O culto que deve sair do meu coração é aquele culto que eu faço no meu quarto, é aquele culto que eu venho trazer para Deus, já para entregar para o nosso Senhor. Mas na casa de Deus, meus amados irmãos, nós temos um culto coletivo. E o culto coletivo, o que o meu irmão adora, eu também adoro, é a Jesus de Nazaré. O salmista diz: eis aqui aqueles que estão na casa do Senhor, levantando as suas mãos e dando glórias ao Senhor. Ou seja, em algum momento eles mandavam: levante suas mãos para dar glória a Deus, levante suas mãos para adorar ao Senhor Jesus, levante suas mãos para exaltar a esse Deus poderoso.
Em algum momento a palavra de Deus vai mostrar que as pessoas se humilhavam perante Deus de forma conjunta. A palavra de Deus era pregada e todos eram chamados e todos aceitavam o convite de se humilhar perante o Senhor. Mas uma coisa é certa, quando estamos em comunidade, quando estamos juntos na presença de Deus, quando nós levantamos as nossas mãos, alçamos as nossas vozes para adorar a Deus, nos humilhamos perante Deus, Deus exalta o povo. Não é um, é o povo de Deus. É o povo que está na casa de Deus. É o povo que se esforça para estar adorando a Deus. É o povo de Deus. Então se prepare, porque Deus tem lugar de bênção para cada um que está aqui. O povo de Deus que o adora na beleza da sua santidade. Deus abençoe a todos os nossos irmãos em nome do Senhor Jesus. A todos que fizeram parte deste culto, com o pastor Eric, os nossos irmãos que estão louvando ao Senhor. Deus abençoe a todos que vieram nesta noite. Estamos muito alegres, porque a palavra de Deus diz que nós devemos frutificar e multiplicar. Frutificar e multiplicar. E é em todas as áreas. Você aceita disso? Diga glória a Deus. Nossa casa, nossa igreja, a Def Lorian, está em festa, porque Deus está não só multiplicando, frutificando, né, o amor, a alegria, a paz, o gozo, a paciência, a benevolência. Deus está frutificando essas coisas em nossas vidas, mas Ele também está multiplicando, está agregando as pessoas para a casa do Senhor, mas o povo de Deus também está crescendo, aleluia, glória a Deus. Nossos copastores estão felizes, estão recebendo a notícia, né, que já estão grávidos, serão pais, louvado Senhor. Eu falo grávidos, porque a mulher que vai sofrer a consequência lá de Eva, mas o pai também sofre um pouquinho, né, com a gravidez da esposa. Então nós estamos alegres com o pastor Eric e com a pastora Daniela, pela bênção que Deus deu a vocês. Filhos, meus amados irmãos, é bênção de Deus. Nunca um filho ele vai vir como maldição para alguma pessoa. Deus nunca faz gerar ninguém para maldição. E quando Deus manda é para ser bênção. Você pode perguntar, mas pastor, veio de um ato sexual ilícito, veio de abuso, não importa. Deus, quando manda um filho, é para abençoar o casal. Se ele se humilhar, se eles se entrarem na presença de Deus, Deus renova, Deus faz coisas grandes, mas Deus sempre manda filhos para abençoar. Ainda tem mais um detalhe. É Deus quem abre e é Deus quem fecha a madre. Eu não sei se eles estavam esperando um pouquinho, não sei se, mas é uma coisa certa, quando Deus abre, não tem quem fecha. É aquilo que a palavra de Deus diz, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, igreja de Deus, quando há uma criança, é uma bênção, é uma alegria para todos nós. Quando Deus faz nascer, é porque Deus permitiu. E temos que entender uma coisa também. Deus é quem abre e quem fecha. Deus é quem faz nascer e Deus é quem faz morrer. Portanto, vamos dar glórias a Deus por todas as coisas. Deus vai estar multiplicando o seu povo. Aqueles que desejam ter filhos, além dos que já estão grávidos. Há algum casal aqui que deseja ter filho? Casal. Eu vou levantar minha mão. Algum casal? Meu Jesus, só nós, hein, co-pastor. Mas aqueles que desejam, meus amados irmãos, pode clamar ao Senhor. Porque quando Deus abre, Ele também protege e garante. Meus filhos, Deus pode ter a certeza, vocês não vão ter dificuldade em criar os seus filhos. Deus vai fazer vocês prosperar para que vocês cuidem bem dos seus filhos. É só continuar como vocês estão na presença de Deus, que Deus estará fazendo coisas grandes em vocês e através de vocês. Por isso a igreja Adef Lorian está alegre, e a palavra que Deus deu ao pastor Robson Ferreira há um tempo atrás, eu ainda nem estava aqui em Portugal, mas eu acompanhei uma palavra que o pastor pregou, que na ADEF nunca faltariam mães grávidas. Nunca faltaria mães grávidas. E a ADEF Lorian já tem aqui essa sequência da promessa de Deus através do seu servo para esta igreja, para este ministério. Que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Estamos alegres pela bênção de vocês. A bênção de vocês é também a nossa bênção. Amém, meus amados irmãos? Se você tem uma bênção para contar, você está orando, nós estamos aqui na nossa oração até domingo às 6 horas da manhã, orando e clamando ao Senhor. E se você já recebeu alguma bênção, Senhor, nos procure o pastor Eric. Se você sabe quem vai dirigir o culto, procure a pessoa que também, você pode também procurar a pessoa que vai dirigir o culto, para contar uma bênção de Deus. Nós não podemos, meus amados irmãos, só comer e não distribuir a bênção para os outros. Deus fez 2 leprosos encontrar comida à vontade
comida com muita quantidade, roupas, ouro, prata, uma série de tesouros, mas o que mais eles queriam era comida, porque eles estavam era com fome. Mas eles falaram, nós não podemos estar aqui comendo, nós somos leprosos, o povo não pode estar no meio de nós, mas nós não podemos ficar com essa bênção só para nós. Então, se você tem uma bênção, conte-nos, isso vai edificar, fortalecer a fé daqueles que continuam clamando ao Senhor. Amém? Meus queridos e amados irmãos, como eu disse, nós estamos em oração até domingo às 6 horas da manhã. Eu sei que é um período complicado fazer os irmãos acordar às 6 horas da manhã, os irmãos trabalham até tarde e nesse período do verão, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos aproveitar o tempo enquanto há tempo. Depois vai ter chuva e aí a gente vai ficar, está chovendo. Depois vai ter frio e depois a gente vai dizer, vai ter frio. Aí depois vai ter calor e aí um calor vai ter trabalho. Ou seja, se a gente não priorizar a presença de Deus, nós nunca vamos ter um tempo de consagração ao Senhor. Nós estamos orando sempre. Nós temos oração terça, quinta, nós temos oração sexta, vamos passar a ter oração segunda, nós temos oração antes do culto, nós temos um propósito de oração antes das santas ceias, ou seja, nós temos oração sempre, mas é sempre bom levantarmos para fazer um propósito de oração a Deus, e Deus permitiu que nós tivéssemos esse propósito até domingo. Nós estamos orando para que Jesus venha salvar vidas aqui em Lourinhã, nós estamos orando para que Deus venha encher do teu Santo Espírito a igreja, a ADEF Lourinhã, e também nós estamos colocando as necessidades dos nossos irmãos, aqueles que estão vindo, aqueles que estão nos buscando, nós estamos apresentando as necessidades dos irmãos, nós estamos conversando com os irmãos, orientando, e sabemos que tem coisas que só Deus pode fazer, e nós estamos colocando diante daquele que pode fazer, que é o Deus Todo-Poderoso. Então venha para a casa do Senhor, buscar a face do Senhor, será somente uma semana nesse, vamos dizer assim, sacrifício, que ainda não é um sacrifício, visto que mesmo que seja cedo, ainda está um tempo agradável para podermos buscarmos a face de Deus. Pastor, eu não tenho nada para pedir, Deus já me deu tudo que eu preciso, eu estou ganhando um salário bom, minha família está toda salva, eu não tenho nada para pedir. Irmão, venha orar. Eu tenho uma listinha ali de pedidos para você apresentar comigo em oração a Deus. Eu posso colocar os propósitos de oração da ADEF. A propósito, os irmãos conhecem, né, os propósitos de oração da ADEF. Né? Nós temos aqui no mural os nossos propósitos, todas as nossas orações, colocamos o propósito de oração da ADEF. Um já nem está mais, ainda está ali, porque não renovou o mural, mas um nem mais está, já está no mural de gratidão, né? Que é a Rede Semear Móvel. Mas, e muito em breve, o projeto 5 de abril também não vai estar lá, vai estar na mural de gratidão. Mas nós temos ali um propósito de oração, então vamos estar orando, apresentando os propósitos de oração, vamos estar na presença de Deus. Se você ainda assim já apresentou tudo e acha que não precisa, venha adorar a Deus, venha dar glória a Deus. A palavra de Deus diz que os anjos, os arcanjos, os seres, os anciãos ficam o dia todo, noite e dia, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E Deus não se cansa de ouvir eles falando o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus não vai se cansar de ouvir você dar glória a Deus, de ouvir você dar aleluia, misturado com línguas estranhas. Deus não vai se cansar de ouvir a sua voz. É muito bom estarmos na presença de Deus, e é sempre bom lembrar: quando eu luto, mas quando eu oro, glória a Jesus. Nós podemos descansar no nosso Deus e ver Deus fazer grandes coisas. Só para renovar aqui a fé de vocês, nesse sentido, eu tinha acabado de chegar em Portugal, e eu sempre ouvia, e eu fui ver na Bíblia se esse discurso estava certo, se esse ditado era condizente com a palavra de Deus, porque eu também sei que eu tenho que trabalhar para o Senhor, eu tenho que lutar, me esforçar. Só que eu observo que quando nós estamos orando, e nós vamos observar na palavra de Deus, que aquele que está orando, ele está orando olhando para Deus. Quando ele olha para Deus, os obstáculos viram pequenos. Quando ele olha para Deus, orando ao Senhor, as dificuldades ficam pequenas. E aí você faz as coisas, você nem percebe que está fazendo, porque você está olhando para Deus. E quando nós estamos olhando para Deus, nós descansamos. E aí vamos observar, às vezes nem percebemos que, já pararam para pensar que teve lutas no passado, que você foi luta grande, mas que você venceu, que você nem percebeu, e às vezes está se emperrando com uma coisa bem menor,
É porque às vezes estamos olhando para o problema. Quando a gente olha para Deus, buscando a Deus em oração, ou seja, essa doutrina é verdadeira, essa palavra é verdadeira. E logo na sequência, eu cuidava lá do templo, do prédio, né, da ADEF, lá em Vila Franca de Xira, e o pessoal do McDonald's, eles resolveram tirar os entulhos para construir, né, o McDonald's ali ao lado, e nós tínhamos alguns lugares para entulhar lá na sede, para deixar aquele negócio organizado. Aquele novo vão de entrada da ADEF tem muito sangue, tem muito suor meu ali de trabalho, porque muita terra foi colocada ali, e a gente pediu alguns entulhos para eles colocarem lá na igreja. Só que eles não colocaram, eles não conseguiam colocar no lugar que a gente já queria, que era o lugar no prédio anexo, e no nosso prédio também eles não conseguiam colocar, porque eram carretas, as caçambas eram carretas, e não entrava e não colocava. Resultado, eles colocaram no lugar que eles conseguiam, e o lugar era um pouco distante, e tinha, irmão, 3 carretas, pense nas 3 carretas, com pedras desse tamanho. E na época o pastor Robson estava no Brasil, e ele pediu, meu filho, a gente não pode, e eu via, né, porque eu via que aqui negócio, o vento ali, o corredor da ADEF ali, tem um vento forte, as irmãs limpavam ali a frente da igreja, rapidamente estava cheio de poeira, entrava poeira na igreja, e estava dando um incômodo, e precisávamos colocar a terra para entulhar o espaço. Então eu comecei a trabalhar. Comecei a pegar o carrinho lá de mão, falei, vou trabalhar aqui, né, eu tenho que cuidar de outras coisas, mas eu tenho essa atividade. Quando os irmãos puderem vir, eles vão me ajudar. Já tinha feito algumas convocações para os irmãos, eles iam atender no final de semana. Mas eu vi que era muita terra e a gente não ia conseguir, em 2 finais de semana, conseguir resolver. E a gente precisava resolver aquilo, então comecei a trabalhar, comecei a colocar. Aí um dos dias de culto, que era dias que tem a oração às 10 horas da manhã, eu estava lá trabalhando, eu falei, mas não vou continuar, eu tenho que orar. E era um dia que eu ia ministrar a palavra de Deus, uma terça-feira. Aí eu peguei e falei, Senhor, a gente prega aqui que quando a gente ora, a gente descansa e o Senhor trabalha. E essa terra precisa estar aqui dentro. E eu não tenho, se eu juntar todos os obreiros da DEF aqui, da sede, a gente não vai conseguir fazer isso aqui em tempo hábil, vai ser um sacrifício e a gente vai atrapalhar o serviço a ti dos nossos irmãos, inclusive o meu. Mas aí eu parei e fui orar. Estou lá orando com Naira. Daqui a pouco os gerentes, né, do McDonald's passam lá na porta, eles já me conheciam, pediam se podia falar comigo. Aí eles estavam pedindo aqui algum espaço, etc. Aí eu perguntei, né, vem cá, quanto é que é o lugar daquele tratorzinho ali? Tem uns tratorzinhos em miniatura. Como é que é o aluguel daquele tratorzinho ali? Para a gente colocar aquele entulho que vocês deram para a gente botar aqui nesse espaço e no outro lá, no carrinho de mão não vai funcionar, vai demorar muito. Aí eles falaram, não, isso aí em meia hora os meninos fazem isso aí. Pode ficar tranquilo. A gente vai marcar um horário na folga deles, eles vão colocar a terra para vocês. A gente não moveu mais uma palha. E tudo o trabalho que eu precisava fazer, que os obreiros precisavam fazer, um tratorzinho fez em meia hora, resolveu o problema. Quando nós colocamos diante de Deus, irmãos, qualquer situação, qualquer circunstância, saiba que Deus, Ele ouve todas as orações. Deus, Ele ouve a mais simples dos pedidos, Deus ouve. Deus está olhando e Deus quer ouvir a nossa oração. Que possamos confiar e depositar nele a nossa confiança. Nossa programação continua normalmente, quinta-feira, culto de pregação, sexta-feira, nosso trabalho com os jovens, além do ensaio deles, sábado, nossa escola bíblica para todos, aqueles que não participaram, não puderam participar da ceia, nós estaremos ministrando a ceia para os nossos irmãos e irmãs, e domingo nós teremos aqui o culto da família, e o culto da família deste domingo terá a presença do pastor Eliel Costa, ali da ADEF Carregado, pastor superassistente da ADEF Carregado e a Zambuja, ele estará ministrando a palavra de Deus nesse domingo. Então venha para a casa do Senhor, é culto da família, tragam famílias, se esforcem para convidar pessoas e ver o nome do Senhor ser glorificado. Amém, meus amados irmãos? Vocês vieram ouvir a palavra de Deus, né? Vocês vieram ouvir Deus falar ao seu e aos nossos corações, não é verdade? Então vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. Queremos convidar aqui a nossa diaconisa, nossa irmã Maristé, estará ministrando a palavra de Deus nesta noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor. Também cumprimentando
os nossos irmãos internautas na paz do Senhor. Muita honra e glória ao Senhor eu dou nessa noite, pela esta rica e linda oportunidade que Ele tem me concedido nesta noite. Dando também a minha gratidão ao nosso pastor e à nossa pastora, os nossos copastores, toda a igreja de Deus que está aqui nesta noite, para ouvir não a minha boca falar, mas para ouvir a boca de Deus falar. Porque nós, quando colocamos na presença do Senhor, é como Deus já tem falado. A mensagem achei que ia ser pregada por a boca dos fiéis da casa do Senhor nessa noite. Porque Deus, Ele age dessa maneira. Com todos aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que estão aqui, é como o nosso copastor Eric disse, a palavra é para nós. Esta palavra de hoje, ela vem para os nossos corações. Porque esta palavra que Deus, Ele me colocou no meu coração nesta noite, foi para um fiel. Foi um fiel que andou com Jesus. E ele teve resposta. E eu quero dizer nessa noite, você vai ter resposta. Só basta você, eu vou fazer uma oração, para que Deus venha abrir o teu coração nesta noite. Não para as minhas palavras, mas para a palavra de Deus. Porque a boca de Deus, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E eu disse para Deus, e confirmo em cima da tribuna do Senhor, Deus não deixa que eu venha me usar a minha palavra, mas que o Senhor me usa conforme a tua vontade. Usa a tua igreja conforme a tua vontade. E Ele é o Deus do impossível. Ele nos ouve, irmãos, porque Ele ouve um coração que está grato, um coração humilde e sincero na presença do Senhor. Vou orar para nós começarmos a palavra, porque o tempo, ele é pouco. O tempo não nos espera. Amado e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Pai, eu entrego agora, Deus, a minha boca, Deus, que não seja eu, Senhor. Senhor, que tu venha me dar palavra nesta noite. Pai, que eu não entendo, eu não sou, Senhor, eu não tenho grande sabedoria, mas o Senhor é o que capacita e é grande em sabedoria nesta noite, Pai eterno. Por isso eu te peço, Jesus, em nome do Senhor Jesus, sonda o coração dos teus filhos, Senhor, que está ouvindo a tua palavra. Sonda também aqueles que estão do outro lado, Pai. Ó Senhor Jesus, que estão aí os nossos internautas. Meu Deus, leva esta palavra de amor, leva esta palavra de ensino, Senhor, e de conhecimento, Pai eterno, para que nós possamos crescer, Senhor Jesus, no teu conhecimento e no teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, destrua, Pai, a maldade de Satanás nas regiões celestiais. Senhor, que venha colocar, Pai, no coração daqueles, Pai, que quer se te servir, mas, Senhor, eles não creem no Senhor. Mas nesta noite que o Senhor desce, Pai, uma fé extraordinária do céu, porque o Senhor diz assim na tua palavra em Mateus, diz assim, Pai, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível agradar o Senhor, se nós não tivermos fé, assim, Senhor, como o teu filho amado teve, aonde eu vou ler a tua palavra, nós não alcançaremos o que eles alcançaram, Jesus. Em nome de Jesus eu te entrego, Senhor. No teu nome eu creio no milagre da tua igreja e da minha vida, no nome de Jesus. Amados, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Daniel capítulo 2,
Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarasse o rei quais lhe foram o sonho. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizeste saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declaraste o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádiva, prêmios e grande honra. Portanto, declarai-me o Senhor a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho diz ao rei o sonho o seu servo, e lhe deram a interpretação. E lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e diz: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vides que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinaste a palavra mentirosa e perversa para as proferides na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podes dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que existisse semelhante coisa algumas, mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se enfureceu e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual devia ser morto os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fosse morto. Então Daniel falou: avisa prudentemente a Arioque, chefe do guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Irmãos, até aqui eu vou ler, mas eu vou entrar neste capítulo 2. Vou ler alguns versículos do capítulo 2 para que nós entendamos o que o Senhor nesta noite Ele quer falar conosco. Amados, aqui aqui está falando sobre um sonho de Nabucodonosor, mas eu não vou entrar na vida de Nabucodonosor hoje. Eu vou falar sobre o Deus de Daniel, na vida de Daniel e na vida dali 3 companheiros que eles colocaram no capítulo 17, diz assim: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Daniel estava ali naquela província, crescendo ali com aquele rei. Mas Daniel, ele servia um Deus todo-poderoso. Mas com esses que eles mudaram o nome, que colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego, que também o nome que eles deram também a Daniel
não era Daniel. Ele mudou também o nome de Daniel, que fica, Senhor, fica aqui no versículo 1. Eles foram ali, entre eles achavam. Aleluia, Jesus. Quero falar, irmãos, Beltesazar. Daniel, eles mudaram o nome para Beltesazar. Mas vamos falar Daniel. Todo mundo conhece pregações sobre Daniel. Daniel, ele sofreu várias aflições. Foi jogado na cova dos leões. Mas Daniel foi sempre um homem temente a Deus. Então ali, o rei, ele teve esse sonho. O rei Nabucodonosor teve um sonho. No começo do versículo 1 diz assim, do capítulo 2 do versículo 1 diz, que o rei teve um sonho. E esse sonho, ele queria a interpretação, porque o rei, ele não estava andando com Deus, ele estava saindo das promessas que Deus tinha colocado na vida de Nabucodonosor. Então o que aconteceu? Ele teve esse sonho, mas aí ele achando, irmãos, que aqueles homens grandes, ele chamou os magos, ele chamou os magos, chamou ali os feiticeiros, os caldeus, homem de sabedoria humana, para interpretar este sonho. E eu quero chegar nesta palavra que o Senhor quer nesta noite conosco, que há um decreto de morte. Decretou um decreto de morte, porque ali quando aqueles homens que achavam-se achava grande em conhecimento, achava grande em sabedoria, porque grande e poderoso em sabedoria é o nosso Deus. Deus, ele quer revelar nesta noite para o nosso coração que ele é quem manda, que ele é o poderoso. A história anterior, do 1 ao 12, ela conta que o rei, ele teve um sonho, mas ele nem mesmo pôde orar a Deus para ser interpretado este sonho para ele. Que nós nesta noite, meus amados irmãos, Deus, ele está falando conosco, que diante do teu sonho, há um Deus que pode realizar ele. O decreto foi feito. O decreto foi feito. Porque aqueles que achavam que tinha grande sabedoria, não tinha nada, porque eles não tinham nem o Espírito Santo de Deus. Eles adoravam Deus que não era o nosso Deus. Eles adoravam, estavam na Babilônia adorando santos e adorando a si mesmo. Não devemos adorar nós mesmos. Não devemos dizer que façamos de nós mesmos, porque de nós mesmos nós não façamos nada. Somente o Deus poderoso é quem vai fazer na tua vida nesta noite. Mas olha bem o que acontece diante daqueles homens, porque eles foram decretados a morte. A ameaça contra Daniel caiu sobre aqueles homens da Babilônia, sobre aqueles homens. Mas eu quero te dizer nesta noite, a ameaça que cai em cima do homem de Deus ou de uma mulher de Deus nesta noite, o Senhor, ele está falando conosco. Não há ameaça contra os filhos de Deus. Não há ameaça contra você que está aqui nesta noite, porque esta palavra é para nós. Ela vem com força para nós. Não
não te preocupa na interpretação do Espírito Santo na tua vida. Sabe por quê? Porque a ameaça ela vem. A ameaça ela vem sobre os filhos de Deus. Mas eu quero dizer nesta noite que Deus, o mesmo Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele diz nesta noite que ele é teu Deus. Então ali, o rei Nabucodonosor, achando que ele era o rei, ele podia ameaçar a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha bem o que vai acontecer. Ele não ameaçou a ele de frente a Daniel, mas ele ameaçou aqueles que serviam o Deus de Nabucodonosor. E havia decreto, irmão. É como eu quero te dizer nessa noite. Esta palavra, ela vem para revelar o que vai acontecer nesse mundo. O que vai acontecer é decreto de lei. Então, os que ficar vai ter que obedecer. Glória a Deus, aleluia. Eu venho falar sobre decreto de morte. Agora, há uma oportunidade de nós sair salvo. Como Daniel, você vai ver que vai sair salvo desta ameaça de Nabucodonosor. Ele vai sair com Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos lá na palavra do Senhor, como eles vão sair desta ameaça. O único refúgio de Daniel aqui vai ser o Deus poderoso, nosso Deus. Porque ele tinha refúgio, porque a oração do crente, ela tem refúgio. A tua oração nessa noite, ela tem refúgio. Quem te disse que a oração não tem refúgio? Ele está mentindo, porque o Senhor, em Atos, ele só fala muito em oração no livro de Atos. Ali quando Paulo e Silas estavam na prisão, ele estava também carcerado. Quem foi que tirou ele de lá? Foi a oração que tirou ele de lá. Então não se preocupe com a ameaça de Nabucodonosor nesta noite, porque ele ameaçou, ele ficou ali com medo, ele não conseguia interpretar o seu próprio sonho, porque o crente lavado e remido no Senhor, ele sabe, quando ele dobra o joelho no chão, ele busca o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai conduzi-lo. Quando você é um servo do Senhor, quando um homem e uma mulher está servindo a Deus em espírito e em verdade, ela não olha para a ameaça, eles não olham para aqueles que a predejam, como aquela mulher, ela deixou o fluxo de sangue, foi secado, foi sarado nela, porque ela não olhou para as ameaças do povo e encostou no Deus poderoso. Então quero te dizer nesta noite, confiou. Então, quando Nabucodonosor falou com aqueles homens, eles queriam enganar Nabucodonosor. Eles eram sábios em línguas, podia ser. Eles eram sábios em falar, podia ser. Eles eram sábios nas províncias, podia ser. Mas ele não tinha uma sabedoria toda poderosa do Deus Altíssimo, do Deus poderoso das nossas vidas. E nesta noite eu quero te dizer, você tem o poderoso na sua vida. Então vamos ver o que aconteceu. Quando aqueles homens já estavam decretados para a morte, porque o rei infuriou, ficou furioso com aqueles que dizem sábio. Ele furiou e disse, quando eles responderam para o rei, diz-me o teu sonho, que para nós interpretar. Ele já queria que o rei contasse o sonho, que o rei, nem o próprio rei sabia do sonho. Imagina eles, que eles não andavam na presença do Senhor.
Eles não andavam com Deus. Aí de repente, irmãos, então o que vai acontecer? Até então Daniel não sabia do sonho do rei e do decreto que o rei tinha feito. Porque o crente, ele tem que estar preparado. Porque vem bomba, vem Satanás, é ele que quer oprimir aquele que está dentro da igreja. Satanás não está preocupando com aquele que está lá fora, não. Satanás está preocupado é com tua vida. Mas nós é que temos que se preocupar com o que nós estamos servindo. Se nós estamos servindo um Deus que todo pode, o Deus do impossível, é Ele que vai te guardar, é Ele que está te guardando, é Ele que vai abrir a porta, é Ele que fecha a porta, mas é Ele que também abre porta. Então não se preocupe. Então vamos ver o que vai acontecer. Então ali no versículo, então o rei disse, muito se irou, enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios. Saiu o decreto, saiu a lei, porque quando um rei dava a sentença era para morrer. Mas de repente chegou ao ouvido de Daniel. E Daniel, irmão, o que é muito lindo em Daniel, ele não importou somente com si próprio, porque Deus, ele sonda quando você se preocupa com o seu irmão. Daniel sabia que ele, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele estava livre da mão do rei, mas ele também se preocupou com aqueles que iam morrer, porque eles não conheciam a verdade. Porque o Senhor lhe diz que aquele que conhece a verdade e fica cometendo o pecado porque não vigia, porque conhece a palavra, mas não vai buscar o problema na oração, não vai entregar para Deus. Ele, irmãos, se torna como aqueles fariseus. Mas o Senhor nesta noite, Ele nos fala assim, quando Daniel falou, avisa aquele Arioque, chefe dos guardas, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse, encarrega-me até o rei, porque o teu servo mandado. Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação do sonho. Presta bem atenção, irmão. Daniel, ele não foi diretamente falar, eu vou revelar o sonho. Não. Ele foi confiando no Senhor. Ele foi confiando no Deus que ele servia. Daniel, ele tinha certeza que ele ia chamar aqueles amigos dele que serviam juntamente com ele, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, chamando eles para orar, que ia falar com Deus. Então falou com o rei, que ia falar com Deus. Porque aquela interpretação, irmãos, não era para aqueles que não tinham Jesus. A interpretação do sonho de Nabucodonosor, a interpretação do sonho da minha vida e da tua vida, não é o outro que vai falar. A interpretação do sonho, o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida nesta noite, não é o irmão, não é a irmã, não é o que estão lá fora que vai falar para a tua vida. Preste bem atenção nesta noite. Só há um Deus que pode resolver o impossível da tua vida. Só há um Deus que pode livrar o homem de uma fornalha de fogo. Só há esse Deus que pode nos livrar
da mão de Satanás. Quero te dizer nesta noite, quando Daniel falou isso ao rei, ele não foi até o rei. Primeiramente, ele foi o rei dos reis, Senhor dos senhores. Foi o nosso Deus. E orou. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego. Então foi ter. Depois que ele orou, que ele foi ter com o rei. Então Daniel foi para casa e fez saber Ananias, Misael e Azarias que eles tinham trocado o nome, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele trocou o rei. Quando eles chegaram na província do rei, foi trocado os nomes, porque o rei achava que ali havia uns homens que ia se intimidar e ia comer do manjar do rei. Mas eles nunca intimidaram para comer do manjar do rei. Eles trabalhavam ali para o rei, mas eles serviam um Deus todo-poderoso. Ele não desviava os pensamentos deles, nem para um lado e nem para o outro. Sabe por quê? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Eles tinham certeza que o Deus que ele servia era um Deus verdadeiro, um Deus que faz milagre, um Deus que cura e liberta o pecador. E nós, como um servo de Deus, temos que saber como nós estamos servindo este Deus. Porque, meus amados irmãos, que está findando os dias, e muitas vezes a igreja ela está cheia, e muitas vezes a igreja está vazia, porque é como se fosse como no tempo da Babilônia. Aqueles que servem ao Senhor em espírito e em verdade, eles estão somente ligados nas coisas que vêm de Deus, nas coisas que vêm do alto. Eles vêm buscando o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que revela a nossa vida neste mundo. Se nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito. Mas se nós sairmos do Espírito, certamente o Espírito de Deus, ele já não vai habitar em nós e nós vamos andar na carne. Por isso, nesta noite, Daniel, ele sempre andou no Espírito Santo de Deus. Daniel, ele sempre, com esses dois homens, eles andavam na presença do Senhor. Eles andavam. Eu marquei aqui uma referência que fala sobre. Em Mateus 18 e 19 diz: em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedires, e lhe é concedido por meu Pai, que estás no céu. Porque onde estiverem os dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei no meio. Então ali havia aqueles 4 homens que estavam reunidos na presença do Senhor. Eles dobraram o joelho no chão, começaram a buscar a presença do Senhor, que Deus tivesse misericórdia deles e dessa interpretação do sonho para Daniel. Então assim foi concedido que o Senhor, o Deus de Daniel, agiu conforme aquela oração que ele fez. Porque Deus, ele age na oração daquele que põe a sua vida na mão de Deus. Irmão, colocar a vida na mão de Deus, ela é uma coisa muito importante que nós temos nas nossas vidas. Se nós servimos a Deus, temos que deixar a nossa vida na mão de Deus e pedir ao Senhor que nos dá a direção do Espírito Santo. Por isso que muitos irmãos estão desta maneira, com sentenças. Eu não estou aqui dizendo que vai morrer ninguém, mas quer dizer que está morto,
espiritualmente, está morto os seus projetos, está morto aquilo que tem orado há muito tempo e não tem acontecido. Sabe por quê? Porque quando nós decretamos a nossa vida para Deus, quando nós estamos perante a Deus, totalmente confiando que Ele é um Deus do impossível, é Ele que vai fazer, é Ele que faz nas nossas vidas. Foi Ele que fez na vida de Daniel, livrou Daniel, porque o Senhor interpretou aquele sonho, e ele chegou a Nabucodonosor e disse, que ele disse aquele servo de Nabucodonosor que levasse ele até o rei, porque ele tinha já a interpretação, porque o Senhor deu a ele, porque é somente o Senhor que dá a interpretação da minha vida e da tua vida nesta noite. É Deus, irmãos, que nos livra de todo o mal. Então, quando Daniel, ele recebeu ali, quando ele orou a Deus, no versículo 23, olha o que Daniel fez. No 22 diz, ele revela o profundo e escondido, conheça que estais em treva, e com ele mora a luz. O nosso Deus, ele revela, irmão. Ele revela o profundo, o escondido. O profundo e o escondido. É Ele que sonda cada coração, não adianta. É Ele que sonda cada coração. É Ele que revela na vida das pessoas. É Ele que revela na minha vida se eu ando com Deus. É Ele que revela na vida do cristão se ele está certamente andando com Deus. Sabemos que aceitar Jesus Cristo e servir ao Senhor Jesus, temos que deixar o nosso profundo com Deus. É Ele que nos conhece, é Ele que vai dar a última palavra para a minha vida e para a tua vida, porque é o Senhor que nos conhece. É o Senhor que nos conhece e nos faz, irmão, mais de que vencedor. Porque Ele disse, tu és mais que vencedor em Cristo Jesus. E ali, Daniel, ele disse ao Senhor, antes de ir ao rei, ele disse, a ti, ó Deus, de meus pais, eu te rendo graça e te louvo, porque me deste a sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então Daniel, ele foi ao rei, e ele falou para o rei ali o sonho que o rei tinha sonhado. É muito grande, irmão, para ler, que o rei, ele ali agradeceu Daniel. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Betsai, pode tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o ministério que o rei exige não é encantadores, e nem magos, nem astrólogos pode revelar o rei, mas há um Deus no céu ao qual revela os mistérios, pois fez saber o rei Nabucodonosor o que há ser nos últimos dias, revelando o sonho para o rei. E foi assim, irmãos, que Deus livrou Daniel, porque esta palavra de Deus nesta noite é para nós sabermos que Deus é o Deus do impossível, que Deus é Ele que revela nas nossas vidas o que nós somos, diante do que nós vivemos diante de Deus. Que Deus, Ele é tão grande na minha vida e na tua vida, da mesma maneira que Ele foi na vida de Daniel. Sabendo que nós, quando andamos com Deus, devemos deixar sob a soberania de Deus.
nas nossas vidas. Por isso, o rei, ele não decretou aquela morte mais daquele povo. O rei, ele não deixou que o povo morresse, porque Daniel revelou o seu sonho. Por que Daniel revelou o seu sonho? Porque Daniel revelou o sonho, porque ele foi buscar de Deus. Ele era um homem de Deus, mas ele não se revelou para si próprio. Por isso que nós devemos buscar de Deus o melhor para as nossas vidas. Nós devemos buscar do Senhor o que Deus quer para nós. Não é o que eu quero para Deus. E Daniel, quando ele buscou aquele sonho, certamente tudo o que Daniel fazia e fez foi adorar a Deus em espírito e em verdade. E eu quero te dizer nesta noite que esta palavra do Senhor é uma reflexão para nossas vidas, para nós sabermos que o decreto de morte ou um decreto daquilo que tu está buscando, se tu colocar na presença do Senhor, se você colocar na presença do Senhor, você vai ter resposta de Deus. Porque ele não foi, Daniel, ele não foi murmurar. Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não murmuraram. Eles creram no Deus que eles serviam. Eles creram num Deus todo-poderoso, que era o Deus do impossível. E esse Deus do impossível, ele está aqui nesta noite. É só você crer no Deus que você está servindo. É só você crer que Deus, se Ele te guardou até agora, é porque você é um escolhido de Deus. Põe-se cada dia mais na presença do Senhor. Não esqueça que o momento certo o Senhor ele vai fazer na tua vida. Aquilo que é impossível para você nesta noite, o Senhor lhe diz: é impossível para mim, meu filho. Aleluia. Aquilo que é impossível para a medicina, mas para o médico dos médicos é possível, o Senhor diz nesta noite. Aquilo que eu não posso fazer, o meu Deus pode nesta noite. Porque o que Ele fez, livrou, irmão, aquele povo, foi através daqueles 4 justos. Porque aonde tem um justo, a mão de Deus vai chegar. Aonde tem um justo, o Senhor nesta noite diz: a minha mão chegará. Só creia que o Deus de Daniel é o Deus do impossível. É o teu Deus nesta noite, é o meu Deus nesta noite. Tudo que foi impossível para mim, para você nesta noite, o meu Deus, Ele diz, é possível para Ele. É possível. E você somente crê nesta palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus. Quando Ele diz crê somente em Deus, é porque Ele vai fazer. Eu sei que não é fácil para nós, mas impossível para Deus não é. Tudo é possível para o Senhor e se tornará fácil para aquele que crê. Tudo, amados irmãos, se torna fácil para um homem de Deus e para uma mulher de Deus. Para aquele que quer crescer, porque não adianta, como no começo do capítulo 2, não adianta ter sabedoria de homem, porque aqueles homens eram sábios,
mas eles não souberam interpretar um sonho que somente Deus interpretou através de uma oração, de umas oração de 4 servos de Deus. Porque ele diz que onde há 2 em oração, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Então você não descanse, não fique triste, porque o Senhor está aqui neste lugar. Porque Deus, ele vai operar neste lugar, queira Satanás, queira ele ou que não queira, porque a igreja do Senhor, ela caminha cada dia. Ela não vai ser derrotada, porque Jesus já derrotou aquele que pensa que tem poder, mas não tem, que Satanás não tem poder contra a igreja do Senhor dessa terra, nem contra a minha vida e nem contra a sua vida. Que Deus abençoe você nessa noite, que Deus possa nos abençoar e nos dar graça e sabedoria para entender esta palavra, no nome de Jesus. Quero agradecer a Deus e o meu pastor, no nome de Jesus. Glória a Jesus. Quantos ouviram a voz do Senhor nesta noite? Glória a Deus. A igreja pode ficar em pé nesta hora, onde nós iremos apresentar-nos diante de Deus. Daniel, diante de um quadro de morte, ele foi ainda buscar ao Senhor. Ainda há uma resposta de Deus para a sua vida. Não importa qual seja o quadro, ainda há uma resposta de Deus para a sua vida. Eu quero convidar toda a igreja aqui à frente, mas eu sei que pode ser que tenha pessoas aqui que precisam de uma resposta de Deus. E você vai apresentar diante de Deus, Deus estará aqui. E você pode diretamente para Ele dizer: Senhor, eu estou aqui e preciso de uma resposta de Ti. Eu preciso de uma resposta de Ti. E eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua voz. E o Deus a quem nós servimos, Ele não só ouve a voz, Ele também responde. Oh, aleluia. A situação pode ser impossível para mim e para você, mas para Deus não é nem difícil, porque tudo é possível para Deus. Enquanto aqueles que precisam de uma resposta já podem apresentar-se diante de Deus orando, nós iremos de toda a igreja adorar ao Senhor, para que a palavra de Deus possa ser guardada em nossos corações, para que a verdade de Deus não seja roubada das nossas vidas e para que a fé possa ser fortalecida em nossas vidas. Porque enquanto adoramos a Deus, Deus vai operando maravilhas. Quando adoramos a Deus, Deus faz grandes coisas em nossos meios. E se você tem alguma coisa difícil para você, alguma notícia que você recebeu de tristeza, quem sabe até de morte, saiba que Deus quer dar uma resposta de vida, uma resposta de bênção para a sua vida. Então já vai orando a Deus, já vai se apresentando a Deus.
nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, a tua igreja continua em tua presença, Senhor, nesta noite. Ouvimos a tua palavra, Senhor, e renovamos a nossa fé de que o Senhor é um Deus das causas impossíveis, ó Pai amado. Ó Deus, o Senhor, além de dar a interpretação, o Senhor ainda revela qual é o sonho. O Senhor ainda diz de dizer, Senhor, qual é o problema. O Senhor ainda traz a solução, Senhor, para os problemas que nos afligem, ó Deus eterno. E nesta noite, ó Deus, diante de Ti, após ouvir a Tua palavra, Senhor, com temor e tremor, com gratidão e alegria, Senhor, aqui está o Teu povo, ó Deus, que confia em Ti, Senhor, que confia na Tua palavra, que acredita em Ti, Senhor. Ó Pai amado, não sei qual é o problema do meu irmão, eu não sei, Senhor, qual é o problema da minha irmã, mas o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe de tudo, o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Recolhe, ó Deus, cada oração, cada clamor e traz resposta para os Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, pela autoridade que há na Tua palavra, pela autoridade que há no nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo, ó Pai amado. Eu declaro a vida, Senhor, para o Teu povo. Ó Senhor, resposta aos anjos dos filhos, em nome do Senhor Jesus. Vai encher os Teus filhos de vitória, vai encher os Teus filhos de alegria, de graça e paz, em nome do Senhor Jesus. Se há doença, ó Deus, haja cura agora, Senhor. Eu declaro a cura do corpo, da alma e da mente. Se há, Senhor, prisão, eu declaro a libertação agora, em nome do Senhor Jesus. Se há algum problema, eu declaro a solução agora, em nome do Senhor Jesus. Recebe de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pode adorar a Deus pela vitória na sua vida, no seu corpo, no seu problema. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ele seria o Deus nessa igreja, o Deus que fez o céu e a terra. Ele é nosso Deus! Você pode dizer assim: só o Senhor é Deus. Eu não posso Aleluia. de pé diante da tua glória. Aleluia. Eu não Vai posso se encher de Deus nessa hora, vai se encher da presença de Deus nessa hora. A glória de Deus está aqui. A presença de Deus é
Ele está comigo. Só o Senhor é Deus, e Ele está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio e minha fortaleza. Então glorifica a Ele, já vai adorando a dele, já vai agradecendo a Ele, porque Ele está conosco neste lugar. Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Deus recebeu o nosso culto de adoração nesta noite, aleluia. Glória a Jesus, Aleluia. glória a Jesus, Todos glória a os jovens Jesus. aqui aos pés do altar. Glória a Todos os jovens Deus, aqui glória a aos pés do altar. Deus, Todos os jovens. glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. João Antônio também, pode vir para Todos cá, os meu jovens filho, aqui ao aleluia. pé do altar. Glória a Deus. Nós vamos orar e nós vamos também agradecer a Deus pela vida de vocês. Glória a Jesus. Glória a Deus. Os irmãos, levantem suas mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui está, Senhor, os teus filhos, ó Deus, os jovens da tua casa, a quem a tua palavra diz que eles são fortes e podem resistir às tentações da carne. Eles são fortes e podem resistir às tentações do inimigo. Eles são fortes e podem resistir às tentações do mundo. A tua palavra diz que eles são fortes e eles podem, fortalecidos, ó Deus, manifestar a tua presença, resistir à oposição do diabo, ó Pai amado. Ó Deus, nesse final de semana eles começam a jornada escolar. Ó Pai amado, eu quero te pedir, Senhor, a tua proteção sobre cada jovem, Senhor, em suas escolas, em cada adolescente, Senhor, que eles não sejam influenciados pelo mundo, mas que eles possam influenciar o mundo com a mensagem do Evangelho. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, a tua igreja declara, Senhor, que eles são uma bênção e abençoadores, em nome do Senhor Jesus, que o teu Santo Espírito seja uma realidade em todos eles, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vocês são bênçãos em nome do Senhor Jesus. Vocês foram colocados em suas escolas para serem bênçãos, para transformar este mundo através da renovação do vosso entendimento. Aleluia. Você pode fazer assim com suas mãos. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Foi bom estar aqui nesta noite? Você achou que perdeu tempo neste dia? Eu tenho certeza que você se alegrou na presença de Deus. Amanhã estaremos de volta, a partir das 6 horas da manhã. Os jovens a partir das 7h30. E no sábado, nosso grande culto de EBT. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja que já recebeu a vitória em Cristo Jesus, canta alegremente. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.